estabelecimentos clandestinos, inclusive por meios eletrônicos no Estado. Registro a presença dos nobres deputados, delegado Bruno Lima, deputado José Américo, deputado Caio França, deputada Mônica, da bancada ativista, e deputada Adriana Borgo. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, Adriana Borgo. Solicito a dispensa da leitura da ata. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica, então, considerada aprovada a ata da reunião anterior desta CPI. Hoje nós temos oitivas e também documentos para que tenhamos ciência, né? Bom, para a ciência dos membros da CPI, item número 1, documento externo, denúncia de maus-tratos de animais no município de Caraguatatuba. Item número 2, documento externo, solicitação de informações sobre a diligência dessa CPI a estabelecimentos e criadores de animais em São Bernardo do Campo. Foi solicitado à Procuradoria da Casa. Item número 3, documento, foi encaminhado para lá, né? Item número 3, documento externo, informe sobre as políticas comerciais e dos padrões da comunidade do Facebook. Em resposta ao nosso convite, nós recebemos aqui algumas informações e antes da gente passar para as oitivas, eu gostaria de ler o documento. Ele não é tão longo assim e ele acredito que de interesse de todos para a CPI. Excelentíssimo senhor deputado Bruno Ganem, presidente da CPI, referente ao ofício número 34, faço referência ao ofício, datado de 3 de outubro de 2019. Bom, aqui tem... Eu vou direto às informações. Aqui eles passam informações a respeito da política do Facebook, né? Esclarece que a Vossa Excelência aos membros dessa CPI as políticas do serviço Facebook sobre venda de animais, que constam tanto dos padrões da comunidade quanto das políticas comerciais do Facebook. Os padrões da comunidade Facebook são as regras de convivência do que se permite ou não no serviço Facebook e sua íntegra pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico. Lembrando que esse documento está à disposição da CPI. Aqui tem um link. De acordo com o item 5, produtos controlados, da parte 1, comportamento violento ou criminoso, dos padrões da comunidade Facebook, não é permitido conteúdo que tente realizar a venda de animais vivos entre indivíduos privados. Conteúdo que coordene ou apoie a caça furtiva ou venda de espécies ameaçadas e suas partes. As políticas comerciais do Facebook são as regras sobre os tipos de produtos e serviços que podem ser oferecidos para venda no Facebook e no Instagram. E sua íntegra pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico, tem aqui o link também. De acordo com as políticas comerciais do Facebook, os classificados não devem promover a compra ou venda de animais. Por exemplo, não são permitidos qualquer produto ou parte, incluindo sem limitações, couro, peles, algodão ou pele de cachorros, gatos ou animais ameaçados. Item 2, animais vivos. Item 3, pecuária. Item 4, animais de estimação. Item 5, partes de animais proibidas, como sem limitações, ossos, dentes, chifres, marfim, taxidermia, órgãos, membros externos, secreções ou carcaças. Como parte do seu dia a dia de trabalho, o Facebook remove tudo aquilo que viola seus padrões de comunidade, quando toma conhecimento da violação. Para identificar conteúdo abusivo, o Facebook combina os pesados investimentos em tecnologia com equipes de pessoas altamente especializadas, que trabalham tanto na revisão de conteúdo identificado por sistemas automatizados, quanto na revisão de denúncias feitas por usuários do serviço Facebook, por meio de ferramentas de denúncias disponíveis na própria plataforma. Qualquer usuário do serviço Facebook pode denunciar conteúdo que considere não ser permitido. A denúncia pode ser feita por meio do link obter apoio ou fazer denúncia, que aparece ao lado do próprio conteúdo, quando se clica nos 3 pontos localizados no canto superior direito da publicação.
Anúncios e classificados também podem ser denunciados pelos usuários, clicando-se, respectivamente, nos links denunciar este anúncio e denunciar este classificado. Uma vez feita a denúncia, esta é direcionada a uma equipe especializada que fará a revisão do conteúdo denunciado e, se este não for permitido, fará sua remoção. Hoje existem mais de 30 mil pessoas trabalhando na frente de segurança do Facebook. Pessoas espalhadas pelo mundo todo para garantir que haja atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. São revisores que falam as mais diversas línguas, incluindo o português. Sendo mais que cumprido no momento, recebo meus votos de estima e consideração, assinado pelo Conrado Leister, do Facebook Brasil, ele que é presidente aqui do Facebook Brasil. Bom, agora passaremos à fase de oitivas. Lembrando que hoje nós não teremos deliberações, teremos exclusivamente oitivas. E para que a gente possa dar continuidade, é uma coisa que a gente tem feito em comum acordo dos membros da CPI, eu gostaria de sempre colocar isso para que haja um consenso, né? Nós abriremos, se todos os senhores deputados estiverem de acordo, nós abriremos para 10 minutos para que cada convidado possa aí fazer a sua apresentação, e aí as perguntas, que a gente também tenta limitar em 10 minutos, mas é evidente que nenhum deputado vai ficar sem fazer perguntas. Todos os deputados estão de acordo com essa regra? Legal, é um consenso nosso aqui, isso não é regimental, nada, mas para que a gente possa caminhar da melhor maneira possível, né? Vamos lá, agora eu gostaria de chamar aqui a senhora Mônica Grimaldi, ela que é presidente da Associação de Cão Guia de Cegos. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor deputado. Obrigado, senhores deputados, pela oportunidade de expor. Eu fiz uma apresentação audiovisual, eu vou pedir para que seja colocada, porque assim fica mais fácil. Eu gostaria de colocar que eu sou advogada especialista em legislação de animais, de direito animal, o senhor já me conhece. Inclusive, nós já trabalhamos juntos no ano passado em defesa de animais, né? Eu trouxe até para o senhor lembrar que nós fizemos um abaixo-assinado pedindo... A parada animal em Campinas. A parada animal contra a crueldade. E, bem, hoje eu sou advogada da Confederação Brasileira de Sinofilia. O que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, CBKC? É o maior órgão do sistema, é coligada à FCI, nós temos, inclusive, reconhecimento internacional. Pode passar. Essa foto é de um terrier brasileiro, a raça que eu crio. Aliás, eu criei terrier brasileiro há mais de 30 anos e sou uma das 8 linhas de sangue responsáveis pelo reconhecimento internacional. É o meu canil. Esse cão ele foi doado e foi um dos primeiros cães pet terapeutas. Minha mãe trouxe a primeira escola de cão-guia, a Associação Cão-Guia de Cego, e nós fornecemos gratuitamente vários cães terapeutas e cães-guias para deficientes visuais. Fora isso, eu faço algum trabalho de treinamento em forças militares, onde há canil. Eu já dei aula em Exército, em Marinha, Aeronáutica e Polícia Militar. A princípio, o criador de cão ele tem que amar o cão. Existem maus criadores? Existem. Mas existem maus e bons em qualquer classe. Então, eu quero colocar que o criador de cão, a princípio, ele tem que treinar, ele tem que estudar muito, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que saber o histórico e a origem da raça. E, primeiramente, ele tem que amar. O bem-estar animal tem que estar diretamente ligado. Eu sou uma das pessoas que mais trabalha, como os criadores éticos, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o bem-estar animal. É sine qua non tratar bem os nossos animais. Inclusive, quando você trabalha com um cão terapeuta que visita asilos, que visita hospitais, que visitam crianças com câncer, quando você trabalha com um cão-guia de cego, a primeira coisa é o animal gostar do que ele faz. São estudados, são avaliados e escolhidos. E, para ele, é um prazer o trabalho que ele desempenha. E uma outra coisa, nós também, quando entregamos um cão-guia, nós fazemos o teste para o deficiente visual.
Se o deficiente visual não gostar do animal, ele não pode ter. É uma das principais observações. Sem essa regra, se você não gostar, você não pode ter aquele animal como seu colega, né? como seus olhos. Então, a primeira coisa é essa. Pode passar. Hoje, o criador de cães, nós temos criadores de cães que são artesanais, são robistas, eles ocasionalmente vendem. Nós temos criadores de cães que são comerciantes, às vezes eles se dedicam a uma ou mais raças. E nós temos também o criador, que ele é o estudioso, que ele é o aprimorador de raças. Senhores, eu tenho visto coisas aqui que me assustam, realmente, de vários lados. Então, eu acho que não é proibir o caminho. Eu tenho ido para o Brasil inteiro, inclusive, batendo nessa mesma tecla. Não é proibir. Alguns anos atrás, se quis proibir o Pitbull e o Rottweiler. Eu não sei se os senhores lembram. Alguns são muito jovens, não vão lembrar, mas vão poder olhar na internet. Quando quiseram proibir o Pitbull e o Rottweiler, houve um trabalho intenso dos clubes de criação, no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo. Eu advoguei para todos esses clubes. E no Rio de Janeiro foi pior. Existiam cães pitbulls em comunidades carentes. E houve também muito abandono na proibição. Então, nós ficamos recolhendo esses animais, reencaminhando, resgatando, porque, a partir do momento que proibiu, o que eles fizeram? Abandonaram. Então, você, quando proíbe, o que você faz? Você incentiva o tráfico. Você vai aumentar o valor do animal para um traficante de animal, que ele não vai parar. Nós vamos dar abertura à ilegalidade e vamos punir os bons, né? Aqueles que fazem um trabalho sério. Pode parar. Então, aí eu falo sobre a legislação. Eu passei uma pasta para todos os deputados, porque senão eu vou ficar vomitando legislação. Eu acho que o nosso tempo é curto, e estou aberta também a perguntas e respostas. O que nós estamos amparados? Nós estamos amparados na Constituição. O direito de propriedade, o direito de escolha do cidadão, o livre comércio, milhões de empregos. Nós temos 2 milhões de empregos que, se houver proibição, correm riscos. É um mercado crescente. Nós temos o mercado PET, que ele emprega 2 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, nós temos que ter muita cautela com o bem-estar animal, mas também com um mercado que trabalha. Nós temos tosadores, adestradores, nós temos lojistas, nós temos passeadores, todos que estão diretamente ligados ao mercado pet. Então, eu acho que nós temos que ter bastante bom senso nesta hora. Por favor. A primeira vez que eu conversei com o deputado Bruno Ganem, faz mais ou menos um ano, nós nos encontramos no shopping Ibirapuera, ele e a equipe dele, a candidata deputada federal Juliana Cardoso, que é o que o apoiava, não é, deputado? E a nossa conversa foram sobre políticas públicas. Porque o problema maior não é o criador que faz, mas sim faltas de políticas públicas de controle de natalidade. Eu fui consultora técnica da legislação do cão-guia. Fiquei 2 semanas em Brasília para a regulamentação da lei. Não adianta ter uma lei se ela não tiver aplicabilidade. Então, nós temos que ter boas leis, boa fiscalização, mas, acima de tudo, aplicabilidade. Nós temos que ter a parceria com o poder público. O poder público, ele não é carrasco, ele tem que ser parceiro. A partir do momento que você tem parceria, você consegue fazer com que trabalhe a coisa. Simples assim. Pode virar. Essa é a legislação federal que ampara e que obriga a responsabilidade do Estado sobre o controle de natalidade.
Infelizmente, existe um controle de natalidade que não existe aqui. As pessoas reproduzem animais com e sem raça, a grande maioria, inclusive SRDs, e acabam abandonando. Pesquisas apontam que 70% dos cães de rua são SRDs, os que são abandonados. Então, uma outra coisa que acontece em cães de rua, existem trabalhos, agora existe um trabalho em Tremembé, na penitenciária, onde eles colocam os presidiários treinando cães, cães sem raça definida, cães de rua. A partir do momento que você treina o animal, você adestra o animal, você consegue controlar o temperamento, educar o animal, e você facilita o quê? Você facilita que ele seja adotado. Eu me lembro que eu até conversei com o senhor a respeito de políticas públicas, onde nós adestraríamos cães sem raça definida para ser um guia de surdo-mudo. Nós temos projetos para isso. Infelizmente, até agora, nós não conversamos mais, né, deputado? Não tivemos mais a continuidade de projetos que eu acho que seriam muito interessantes. 1 minuto. Bom, então é isso. O que eu queria colocar é que criar é preservar, e que não adianta marginalizar toda uma raça, toda uma classe, toda uma categoria. Adianta é fazer um trabalho sério e trazer soluções tanto para a população carente, quanto para os animais que estão abandonados em rua, de educação, ações de castração, ações legais, e que as medidas legais não sejam punitivas, mas sejam, sim, medidas de fiscalização e de amparo, e que façam realmente o melhor para nosso país. É isso, senhores. Muito obrigada. Bom, antes de passar, só lembrando que no nosso regimento não é válido, aí, não é lícito nenhum tipo de manifestação, nem para um lado, nem para o outro. Todas as reuniões nós estamos avisando isso, e os senhores poderão acompanhar que isso é válido para todos, né? Bom, o que eu queria colocar aqui, realmente, infelizmente, a distorção das coisas chega a tal ponto, né, que a Mônica Grimaldi, uma senhora aí que faz parte de um trabalho que a gente sabe que é bastante sério e que acaba se envolvendo numa fake news, né? Isso é tão nítido, né, que eu tenho aqui todos os deputados que podem acompanhar essa situação. Essa CPI, ela nunca falou em proibir a venda de animais. Repito, esta CPI nunca falou em proibir a venda de animais. Infelizmente, rede social começa a crescer, começam a surgir uma série de coisas e, no fim das contas, a gente poderia ter tido aí uma apresentação da senhora com todo o seu conhecimento técnico nos auxiliando. E, aliás, eu gostaria de convidá-la para participar da lei que nós queremos fazer para regulamentar, certo? Essa é a nossa defesa de cada um dos deputados aqui, dos mais radicais, que eu até poderia me colocar nesse ponto, até os mais brandos. Então, era só isso que eu queria colocar. E eu me coloco à disposição. Excelente. Como sempre. E sei que a senhora poderá sempre, colaborar deputado. bastante, sem dúvidas. Sem dúvida alguma. Então, esse fake news, pelo amor de Deus, ajudem a espalhar a verdade e não mentiras. Nós queremos regulamentar. Eu tenho conversado com algumas pessoas bastante sérias, né, que estão dispostas efetivamente a colaborar. E deixo à disposição da senhora todos os registros das últimas reuniões da CPI para que se confirme o que eu acabei de dizer. Eu agradeço. Certo. Alguma pergunta, deputada Mônica? Tá. São várias questões, inclusive gostaria de fazer algumas perguntas para a Mônica. Agora a hora? Pode, Bruno, agora? Claro. Tá. Mas antes de mais nada, eu não estava sabendo da notícia sobre a CPI, isso não tem nada a ver com a gente. Eu sei que tem alguns protetores de animais do qual um setor está abrigado no meu mandato que é contra a venda, então, por isso, eu não posso dizer que todos os deputados aqui não são contra a venda, porque é o posicionamento do meu mandato. Mas é a primeira vez que você está se manifestando, Vossa Excelência está se manifestando em relação a isso. Okay. Isso não é o objetivo, enfim, coletivo, mas a gente tem que ouvir, e, enfim, o nosso objetivo quanto mandato aqui é entender
como funciona a venda e qual é o caminho possível, sem criminalizar pessoas, porque a gente também não é a favor da criminalização de pessoas, mas é a favor da defesa da vida, e a gente encara que animais não são propriedades e também não são mercadorias. É um posicionamento que eu quero frisar aqui do meu mandato coletivo nesse lugar. Mas sobre a venda de cão-guias, que eu gostaria muito de entender muito, da criação deles. Não existe venda, deputada. São empresas que patrocinam o adestramento. Quanto custa a criação de um cachorro cão-guia? Quais são as raças que servem para Eu posso falar sobre a CBKC, que tem um centro de cães-guias, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, no Recife, fornece cães-guias gratuitamente e cães sinoterapeutas gratuitamente. A Associação Cão Guia de Cego também. Inclusive, eu trabalhei em vários segmentos, como o canil da Municipal de AGCM de São Caetano do Sul, habilitando 11 guardas para fornecer gratuitamente esses cães. Esses cães são fornecidos por canis parceiros que doam, não vendem, eles doam os animais. E o que acontece? Se for em canil municipal ou polícia militar, que nós já fizemos, a minha mãe foi a pioneira no cão-guia, nós tínhamos parceria com o canil da PM no Tremembé, isso há 30 anos atrás, a senhora acho que nem existia, deputada. Então, nós fornecíamos cães para deficientes visuais através de treinamento com os soldados. Quando não, em regime militar, o que fazem? Tem empresas que patrocinam a bolsa daquele cão. Então, o deficiente não paga nada. Existem deficientes que querem o cão particularmente? Sim, existem. Então, o que fazem esses que querem de forma particular? Eles adquirem um animal ou recebem o animal doado, desde que o animal seja averiguado e que ele passe por determinados testes de habilitação, e aí é financiado com bolsas o trabalho, o treino do cão. O adestrador dele recebe, em média, R$1.000 por mês. Mas só para limpar e também deixar a senhora mais calma, de verdade, o nosso posicionamento aqui não é contra pessoas. Na verdade, o nosso papel nessa CPI é tentar entender todos os pontos de vista. Coloquei aqui explicitamente o posicionamento do meu mandato, porque é esse. Mas eu gostaria mesmo que a senhora me explicasse com mais detalhes, até para eu conhecer qual é a real condição da criação de cão-guias. Eu gostaria de entender um pouco sobre as raças. Toda raça serve? Tem raças específicas? Quanto tempo dura o treinamento? Deputada, existem raças que têm um potencial maior. Quando você fala num cão de raça, você tem previsibilidade de tamanho e de temperamento. Porém, eu acho que todo brasileiro gostaria de ser Neymar, mas não é, né? Ele tem que ter o pendor. Então, determinadas raças, como o Golden Retriever, o Labrador Retriever... Eu morei na Inglaterra, me especializei nisso na Inglaterra. Você faz testes com aquele animal e, se ele estiver apto para o treinamento, se ele gostar do que ele faz, aí ele é treinado. A grande maioria, os primeiros cães-guias de cego, foram cães de guerra, na Primeira Guerra Mundial, pastores alemães. Inclusive, foi um capitão que observou que o seu soldado voltou do campo de batalha por seu cão de trabalho, seu cão de guerra. Eu amo cães de guerra, vocês me desculpem, mas adoro cães policiais e qualquer cachorro, na real. Então, é assim, a partir do momento que ele viu que o animal tinha aquele pendor, ele começou a trabalhar pastores alemães. Depois, pela conformação do pastor alemão, que hoje ele é conhecido como um cão de guarda, se optou por uns cães com cara mais fofinha, mais meigo, mas que tivesse o temperamento próprio e equilíbrio próprio para cão-guia. Nós utilizamos hoje, na grande maioria, machos de Golden Retriever, a grande maioria, mas tem excelentes labradores que foram cães-guias, os primeiros, excelentes pastores alemães e excelentes labradores retrievers e Golden Retrievers, e mestiços. Lá na Inglaterra, eles fazem um trabalho de mestiçarem. Eu perguntei por que se trabalhava mestiço de labrador com Golden. A Inglaterra é uma ilha. 6 meses de quarentena para entrar um cão. Como eles iriam abrir linha de sangue? Como eles não teriam problemas comportamentais cruzando uma raça com outra?
Outra coisa, cão-guia todo é castrado. Todos eles são castrados. Última pergunta. Pela Pois não. escolha de um tipo específico de cão, isso não estimula a procriação e o cativeiro dessa raça? De forma alguma. Mesmo porque, qual é a vantagem do criador de Golden e de Labrador se ele doa o animal? É uma questão social, é amor ao próprio. Quando você vai num asilo, onde os velhinhos foram abandonados pela própria família, e você leva os cães pequenos, porque normalmente nós usamos pet terapeutas de raças pequenas ou mestiços pequenos, o brilho nos olhos e o prolongar a vida daquele velhinho é o que importa. Aqui ninguém está falando em lucro. O lucro é ver o sorriso de uma criança que está condenada por câncer. Mais alguma pergunta? Bom, então, antes de passar para as suas considerações finais, eu gostaria de registrar aqui a presença do deputado Vinícius Camarinha, também da Daniele Fogaça e do Rodolfo Oliveira. Bom, passar para as suas considerações finais. Eu estou à disposição, senhores. O que puder ajudar, eu estou às ordens como advogado especialista nessa área. E, se quiserem ter mais dúvidas, eu também estou às ordens. Eu quero que vocês entendam que criadores sérios existem, que existe uma CBKC, uma Confederação Brasileira de Sinofilia, que mantém a preservação de raças, veterinários sérios existem, e que nós estamos trabalhando na mesma causa, proteção e criação, que é o amor, o respeito e o bem-estar animal. É isso que eu quero. Eu não quero colocar ninguém como vilão e ninguém como herói. Somos todos irmãos e vamos fazer um Brasil melhor, né? Estamos aqui para isso. Obrigado. Obrigada, senhores. Bom, agora convidar aqui o representante das lojas Cobasi, João Urbano Nassar. Seja bem-vindo. Enquanto o João vem, o regimento ele não permite nenhum tipo de manifestação, é sempre bom reforçar isso. Estamos hoje num clima bastante tranquilo. É o regimento interno da casa e tem como característica, não cabe aqui avaliar o regimento. Ele foi votado e desta maneira ele deve ser conduzido e ponto final. Agora, qual é o objetivo disso? Dar a garantia para quem está aqui falando, para que fale com a maior tranquilidade, aquilo que bem entender, seja de um lado, seja do outro. Esse é o objetivo desta regra que está no regimento interno da Assembleia Legislativa. Bom, seja bem-vindo, João. O senhor, então, conforme foi determinado aqui, o senhor tem 10 minutos para fazer as suas observações e, na sequência, faremos perguntas. Ok. Eu primeiro agradeço ao deputado Bruno pelo convite. Sou um dos sócios fundadores da Cobasi há 34 anos e somos um dos precursores desse mercado. E esse convite é muito pertinente para colocar o nosso ponto de vista, o ponto de vista ligado a esse mercado pet e, eventualmente, dirimir eventuais dúvidas que possam acontecer aqui por ocasião dessa CPI, e colaborar para que desse trabalho aqui saia algo muito positivo que regule esse setor. Bom, com base em uma empresa familiar, nós começamos na Zona Oeste de São Paulo, 300 metros quadrados, eu e mais 2 irmãos, e era uma loja agrícola. O principal produto era arame farpado, ração para porco, galinha e cavalo. Com a crise, provavelmente o nosso público, que eram, naquela época, profissionais liberais que tinham chácaras, sítios próximos de São Paulo, deixaram de consumir com o volume. E nós percebemos que, a partir do momento da necessidade de se trazer mais renda para casa, a mulher é um dos fatores, saiu para trabalhar. E aquele cão que existia ali no quintal, quem iria alimentá-lo? Nós percebemos que, em 88, 90, as primeiras rações, né, industrializadas começaram a existir, e daí surgiu a ideia de nós
mudarmos o direcionamento para um novo setor que já era muito mais desenvolvido fora, mas no Brasil ainda era muito incipiente. Bom, e a história toda resume-se hoje, somos quase 90 filiais, no Brasil, muitos estados, já em 8 estados, e hoje temos 4.000 colaboradores no nosso quadro. E, se Deus quiser, a coisa não para aí. A preocupação nossa com... o deputado falou em proibição. Eu acho que essa questão que a doutora Mônica colocou, e muito prazer em conhecê-la, vem do fato de que alguns municípios têm proibido. Um deles, o município de Santos, onde, apesar de eu ter conversado com o Paulo Barbosa, não teve jeito. Falei, Paulo, nós temos apenas uma filial em Santos, e por ocasião disso, 4 colaboradores nós vamos ter que remanejar, porque não faz mais sentido. Nós não somos únicos em Santos, a gente calcula que devem ter mais ou menos umas 70 lojas, e você multiplica isso aí por 3, 4 colaboradores, veja o número de pessoas que vão estar tendo que ser realocadas em outro setor. É um mercado que, mundialmente falando, ele é muito promissor. O Brasil ainda carece de um amadurecimento grande, principalmente na parte de regulação. Daí a minha vontade de estar aqui pessoalmente para tentar contribuir com isso. E lembrando, senhores, que o animal ele sempre esteve junto do homem, desde os tempos das cavernas, queira por uma questão sentimental, psicológica, existe como se fosse uma simbiose, uma necessidade lá atrás e durante os anos da história, e hoje mais que nunca em grandes centros, onde a solidão é uma coisa que é muito recorrente, e a gente assiste depoimentos até, de certa forma, marcantes e chocantes, de pessoas que têm um relacionamento muito mais afetivo com o seu animal do que com seus familiares. Enfim, a minha preocupação é que isso venha, que uma regulamentação venha causar algum entrave do ponto de vista da liberdade de se poder ter esses animais em casa. E faço uma provocação. Se a gente for ir para o lado da preservação, lembrando um caso, inclusive um amigo meu, a reintrodução da ararinha azul é muito emblemática no Brasil. Ela já estava extinta, e foram pegar um casal doado pela Alemanha para reintroduzir ela numa serra lá no oeste da Bahia. E a minha provocação é no sentido de por que nós não regulamos a venda de animais silvestres, tá? Venda de animais silvestres. Eu acho que essa é uma bandeira que a gente carrega, feita por criadores sérios. A gente evitaria que os traficantes entrassem na mata para pegar esses animais no seu habitat natural. Então, eu acho que é muita coisa para a gente debater, pensar, para que a gente possa nortear esse mercado da melhor forma possível. Tá? Eu encerro aqui o meu depoimento e estou aberto a eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado. Bom, antes de passar para as perguntas, registrar aqui e cumprimentar a presença do deputado Márcio Nakashima. Temos alguma pergunta? Pela ordem, senhor presidente. Palavra, deputada Adriana Borgo. Prazer, senhor João. Seja bem-vindo a essa CPI. E eu só quero complementar a sua fala, porque hoje a terceira atividade ilegal do país é a venda e o tráfico de animais silvestres. Quando a gente fala de uma CPI de animais, nós tínhamos que ter incluído silvestres e equinos, porque hoje os cavalos também são usados, inclusive, em jockey, gerando dinheiro, e não deixam de ser animais. Então, o senhor está de parabéns por levantar essa questão. Eu vou, depois, num momento oportuno, sugerir ao presidente para que uma nova CPI seja feita, ou um complemento dessa, para que a gente apure a parte dos equinos,
a parte dos silvestres e também dos gados, que apesar de não serem considerado um animal doméstico e sim de consumo, mas a forma com que eles são transportados, os leilões de gados que hoje movimentam mais de 16 bilhões por ano, né? Isso também é venda. A forma que esses animais são abatidos, né? Enfim, tudo isso é muito mais amplo. A gente só falou até agora de pequeno porte, mas a gente vai sim, tenho certeza que o presidente vai nos apoiar nisso, também entrar em outras esferas, porque é muito grande. Parabéns pelo seu posicionamento, porque realmente a venda ilegal e o tráfico de animais silvestres só perde para o tráfico de droga, para vocês terem uma ideia da gravidade. Obrigado, deputada Adriana. A questão do tráfico de animais é seríssima e eu vejo, meu prisma, que um dos fatores contribuintes para nós diminuirmos ou até erradicarmos, fora a questão da regulamentação, seria através de criadores e também da coibição dessas pessoas. Eu estive, durante algumas vezes, conversando com a doutora Vânia Túlio, que esteve aqui, e a doutora Vânia falava que não só quem trafica, quando ele é detido, ele sai praticamente no dia seguinte, como ele vira guardião daqueles animais que ele traficava. Ela deve ter exposto isso. Então, eu acho que cabe também a gente rever alguma coisa em termos de legislação lá na Câmara Federal. Antes de passar para mais perguntas, como a deputada comentou, né, eu gostaria de complementar. Eu acho extremamente pertinente essa nova CPI, né, teria que ser uma nova CPI. Né, conte com a minha assinatura, o meu apoio. Né, o foco dessa... ele teve, vamos dizer assim, a gente deu abrangência, abriu para que todos os membros pudessem indicar pessoas, mas, de fato, o assunto PET acabou puxando bastante. Nesse assunto, teve um pouco da doutora Vânia, um pouco da doutora Thelma e um pouco da Polícia Ambiental, né, e da Polícia Rodoviária Federal. Mas, de fato, foi uma passagem um pouco mais suave e eu concordo, assino embaixo, que seria essencial a gente aprofundar bastante. Né? Este assunto que nós estamos tratando, vamos colocar assim, do PET, né? ele é bastante complexo, mas esse merece uma atenção especial também. Temos mais alguma pergunta? Deputada Mônica. Boa tarde, bem-vindo, seu João. Eu gostaria, a gente está falando bastante de mercado e eu sei que existe uma preocupação com esse, de fato, mercado da venda dos animais, mas eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho, já que o Bruno já superou a questão da criminalização e eu já manifestei aqui o meu posicionamento pessoal, que a gente passasse para o debate sobre a vida e a saúde dos animais mercantilizados, já que a gente está falando de mercado, nas instituições. Da onde eles vêm, como eles são transportados, como eles são cuidados no estabelecimento, por quanto tempo ficam, em caso de não ser vendido, o que o estabelecimento faz. Eu estou sentindo um pouco de falta de entender um pouco como é que dá, porque se a gente vai falar no futuro, seja da proibição ou da regulamentação desse mercado tão bilionário, etc., eu sinto falta da gente falar um pouquinho sobre a qualidade de vida dos animais. Ok, obrigado, deputada Mônica. Eu posso falar dos poucos animais que nós comercializamos. Tá? Desde a nossa criação, foi uma questão, eu não vou chamar de ética, porque é uma palavra que não cabe aqui, mas de uma vontade nossa de não trabalhar com gatos e cães. E, a partir desse momento, nós abrimos as nossas áreas de venda, começamos com uma, depois 2 lojas, para ONGs que nós selecionamos para que eles pudessem usar os espaços e aquele público que frequentam as nossas lojas para encaminhar aqueles animais abandonados. Bom, nesses praticamente 27 anos que existe esse espaço para doação, eu tenho orgulho de dizer que já foram mais de 25 animais adotados, isso registrado. E contribuímos demais com as protetoras e com essas ONGs que têm buscado esses animais ou na rua ou em criatórios que não têm condição de continuar funcionando. Quanto à sua pergunta
do mecanismo, né? Hoje, o que nós fazemos? Nós certificamos quem vai nos fornecer, por exemplo, um periquito australiano. Essa certificação ela é feita constantemente. Nós temos biólogos e veterinários na equipe. Desde o transporte na loja até o recebimento, eles têm prioridade. Depois existe entre aspas, uma quarentena, e depois eles vão para a área de venda. O espaço onde ele fica, ele é certificado do ponto de vista de bem-estar. Existem as cortinas que, para respeitar a fotossensibilidade deles e o período de descanso. Todo o equipamento que está ali, sejam brinquedos, tocas, etc., exatamente para criar esse bem-estar. E, na hora da venda, a venda só é feita se quem está comprando tem condições, e isso é enxergado pelo responsável pelo setor, e preenchendo todos aqueles documentos que hoje são exigidos pelo IBAMA. Tá? Nós temos um livro, uma ata dessa venda, e, enfim. Suficiente. Feito mais alguma pergunta? Pela ordem, senhor presidente. Palavra, deputado Márcio Nakashima. Bom, primeiro quero me desculpar aqui por ter chegado atrasado, mas eu estava em atendimento lá no gabinete. Senhor João, primeiro, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, a essa CPI especificamente. E eu faço sempre a mesma pergunta, né? O nome da nossa CPI é CPI Venda de Animais. O senhor minha pergunta é bem objetiva. O senhor é contra ou é a favor da venda de animais? Eu sou a favor da venda de animais. Eu sou a favor da venda. Nós decidimos, por uma questão pessoal, como disse, não é ética, não trabalhar com cães e gatos, mas eu sou a favor e eu não poderia, diante da minha ótica, penalizar quem sobrevive disso. Tá? São pequenos pet shops que precisam desse comércio, tá? E eu acho que os senhores têm a nobre missão de regulamentar esse setor, tá? E colocar, vamos dizer, regras bem claras, que não dificultem, mas que levem ao bem-estar animal. Por isso, então, claramente, eu sou a favor. Não conheço um outro país que esteja calcado, desenvolvido, que esteja calcado nessa proibição. Eu acho que ela é uma necessidade do ser humano. Não em aferir o lucro, em si em ter o animal. Se nós proibirmos, eu sei que o deputado Bruno vai me puxar a orelha daqui a pouco, nós vamos criar o tráfico de animais. Eu acho que é por aí. Penso da mesma forma. Bom, muito obrigado pela resposta, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Bom, até em relação a isso eu queria colocar uma questão. Em respeito ao que a deputada Mônica colocou, eu não falo em nome da CPI, mas de comentários que surgiram aqui, até complementando o que o senhor falou. A percepção que nós temos é que temos canis clandestinos numa situação deplorável e temos canis com boas condições. Se você proíbe, né, de uma maneira bem, vamos dizer assim, radical, você acaba com os canis sérios, mas você não acaba com os canis clandestinos. Ou seja, sob nenhum aspecto do que foi coletado aqui, né, realmente faria sentido proibir. Regular, sim, né, claro, fazer um trabalho no sentido de garantir o bem-estar animal, garantir que as coisas sejam bem organizadas e que, enfim, o mercado ele possa ver o bem-estar animal, até porque é evidente que quem compra um animal espera tudo menos que esse animal seja produto de uma violência, né? Então, essa é a lógica, mas como eu disse, é um comentário meu, né, que de outros comentários que eu peguei aqui, não estou em respeito à deputada Mônica, falando em nome da CPI. Mais alguma pergunta? Senhor presidente, só queria fazer uma pergunta pessoal. Seu João, aqui foi dito que a exposição de animais de raça para venda causa uma compra impulsiva. Aqui foi comentado aqui nessa CPI. O senhor, apesar de não mais comercializar por uma questão pessoal, também nunca comercializou, né? O senhor acha que também uma adoção ali no impulso, o que o senhor acha? Isso causa também de um cachorrinho ali exposto para ser doado, também não é uma adoção por impulso? Poderia ser. Por isso que nós temos que cercar a adoção de vários cuidados.
como uma entrevista, saber se é um lar estável, se quem está lá vai cuidar, tem condições. Não é uma criança que escolhe, e nós não deixamos que aconteça. Quer dizer, as ONGs que trabalham conosco têm esse cuidado e nós fazemos questão de saber se quem está adotando tem condições de fazê-lo. Isso, então, se aplica também para quem está comprando. A mesma coisa. Ok, então não é brinquedo. Sim, ok. Não é vida, não é brinquedo. Ok. É porque, às vezes, a gente ouve alguns posicionamentos de que a adoção ela é muito importante, a gente acha que é também, mas que ela não é por impulso. Então, eu não vou lá e vejo um cachorrinho e me apaixono. Assim como se criminaliza eu ir no pet shop e achar um cachorrinho, comprar e me apaixonar também. Então, a gente ele não é entregue na hora. Sim. Pelo menos as ONGs que trabalham conosco. Tá? Existe uma recorrência nessa visita até que fique claro de que é para valer e ele vai ser bem cuidado. Então, sempre o bom termo, né? E o bom senso. Sem dúvida. Pela ordem. Delegado, deputado, o senhor me permite só pegar carona num comentário que ele acabou de fazer? Pode ser? Só para não perder a sequência. O senhor falou da questão de não ser entregue na hora, né? No caso das adoções, eu acho isso muito pertinente. O senhor acha que em uma regulamentação da venda, essa regra também seria importante? Eu acho que é fundamental, desde que ela não ingesse o processo. Tem que se buscar uma forma de conhecer qual é a família que vai receber aquela vida. Eu acho isso fundamental. Muito obrigado pela compreensão, deputado. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todos. Só para corroborar o que o presidente falou, eu, como relator, tenho recebido, não às quintas-feiras, nós temos feito reuniões constantes com criadores, protetores, e nós estamos chegando a um bom termo. Convido os outros deputados que quiserem participar também, pode falar com o nosso jurídico. Temos um avanço, eu acho que os ânimos deram uma acalmada e a gente está conseguindo ter um diálogo mais aberto agora para se chegar numa solução em prol dos animais, contra o crime de maus tratos. Nós avançamos, Mônica, para a criação de uma legislação, então queria que você participasse também, sua visão. Eu deixo bem claro que uma coisa é a visão do Bruno delegado e o Bruno Pessoa, que eu sou contra a venda, mas aqui eu não posso ser leviano de ter toda a CPI, todos falarem aqui que são a favor da regulamentação e eu, como relator aqui, ser leviano e fazer uma legislação contrária. Então, nós estamos caminhando. Se vocês quiserem participar dessa legislação, ela está se baseando numa legislação de Pernambuco, com outras legislações de fora do país também. Então, vai ser importante a participação de todos para a gente enriquecer um pouco o debate também. Então, era essa observação. Obrigado pelo posicionamento. Não consegui, estava também recebendo um pessoal, mas obrigado aí pela presença e por ter trazido um pouquinho do conhecimento do comércio também para essa CPI. Deputado, só complementando, hoje eu sou a favor da venda. A gente evolui. Pode ser que, num futuro, esse meu posicionamento mude. Por que não? Assim como nós já tivemos rinha, e muitos sabem aqui dos pitbulls que eram costurados madrugada adentro em várias clínicas clandestinas de São Paulo, essa prática, pelo que eu sei, ela, não vou dizer que ela terminou, mas ela está coibida por uma legislação ambiental pesada e por repressão. Então, abrindo um pouquinho a discussão, da mesma forma como hoje eu estou me expressando que eu sou a favor e não vejo nenhum motivo para ser contrário à venda, pode ser que a humanidade evolui e hoje eu tenho um pensamento, vamos dizer, não tão evoluído assim. Mas, exatamente. Eu acho que as conquistas nossas, elas são passo a passo, paulatinas, e nesse momento, e até os próprios protetores têm conversado conosco, eles entendem também que essa legislação que nós estamos construindo, e vai ser pioneira aqui no estado de São Paulo, ela vai ser o primeiro passo para a proteção animal, junto com várias outras políticas públicas também que a gente, conforme a Mônica falou, a gente também não pode deixar de lado. Então não adianta só querer falar de venda como se todo o problema da causa animal fosse resolvido. Fosse a venda. Então é isso. Eu acho que é uma evolução natural. Se for tudo que é imposto, não dá certo. Eu acho que a sociedade, e os senhores estão aqui para legislar, é uma vontade da maioria.
né, regular aquilo que é uma vontade da maioria, mesmo muitas vezes sendo contrários né, a si próprios. Então, muito obrigado pela oportunidade. Pela ordem, presidente. Até com a palavra, deputado Márcio Nakashima. O deputado Bruno Lima falou. De que dias, quais são os dias que acontecem essa reunião? Nós eu não participei ainda, eu gostaria de participar. Muito bom. Nós estamos fazendo reuniões de segunda e terça-feira aqui à tarde. Então, nós recebemos já grupos de protetores, de criadores. Cada um tem... inclusive, eu estou com um calhamaço aqui para estudar. Deixo com vocês uma cópia depois. Eu vou passar o horário certinho. A gente tá conseguindo avançar. Eu acho que depois que teve o que eu falei, né, as confusões aí, a gente sentou, falou, pessoal, a gente está caminhando a gente está indo pela via errada, vamos dialogar. E a gente está indo agora pela via certa. Pela ordem. Com a palavra, a deputada Mônica. Delegado Bruno, eu gostaria sim muito de uma cópia, só para explicitar, então, são duas atividades diferentes e concomitantes. O objetivo dessa CPI é mergulhar-se a ilicitude, crime ou vista grossa do Estado em relação à venda dos animais, né? E, concomitantemente a isso, na paralela, porque não é atribuição da CPI, existem deputados se mobilizando para construir uma regulamentação. Certo? Não, na verdade, o relatório está sendo elaborado de toda a CPI e os deputados da CPI, a ideia é que nós apresentemos um relatório e um projeto de lei pela CPI. Então, isso vai ser pela CPI. Tá. Por isso que eu estou convidando para... Foi algo que foi discutido nas primeiras reuniões. Eu queria até só para fazer justiça, para entender, né? A Isa era membra e teve uma substituição. Então, foi essa a questão. Então, de fato, a Mônica não tinha CPI recentemente. Não tinha essa informação ainda, mas foi uma coisa que foi discutida aqui, que um dos objetivos da CPI seria a criação de uma legislação para regulamentar. E foi nesse momento em que se usou a palavra regulamentar, né, Bruno? Muito obrigada aos dois por explicitar, gostaria sim de fazer parte, mas só um adendo. A gente tem aqui muitas coisas para lidar. Uma das coisas é a saúde e o bem-estar dos animais. Outras coisas é as pessoas que economicamente hoje dependem da criação, da produção, enfim, E uma terceira é a gente ver qual é o nosso papel nisso tudo. Eu acho que uma coisa é a regulamentação, mas eu acho que outra coisa é cultural. A gente poderia aqui ficar debatendo culturalmente um monte de ponto de vista. Sobre o ponto de vista, por exemplo, o ser humano precisa ter um animal. Precisa mesmo? Um animal que faz parte da família, que é amado, é um bem? É um bem de consumo? Raça, é status, a gente poderia debater aqui um monte de questão cultural. Então, eu acho que, para além da regulamentação da venda, a gente também queria sugerir aos colegas que a gente começasse também a se debruçar sobre como é que a gente influencia essa mudança cultural. Existem muitas coisas que a gente pode fazer daqui. Campanhas e outros tipos de coisas pedagógicas, porque eu, pessoalmente, mas também como legisladora, acredito que a gente tem que caminhar para a não objetificação dos seres humanos e não humanos. É essa a posição do nosso mandato, mas isso é uma disputa, antes de mais nada, cultural, e tem que ser progressiva. Então, é nesse espírito de entender como é que a gente constrói esse caminho progressivo, que a gente está aqui fazendo as perguntas das realidades dos senhores, dos mercados dos senhores, para entender realmente como é que está esse lado, e o nosso posicionamento é esse. Quero deixar para a CPI também a sugestão que a gente avance para além da regulamentação na disputa cultural sobre a vida dos seres não humanos. Deputada, é bem pertinente o que a senhora colocou, e até isso foi parte da confusão. Por quê? Porque desde 2013 eu faço campanha, como muitos outros, né, não compre, adote. Já postei isso inúmeras vezes. Né? É uma campanha. Né? O que não quer dizer que eu seja a favor de proibir. O que eu entendo, né, estava até fazendo um desenho aqui na folha, que é o seguinte: eu vejo no mercado pet duas grandes ameaças. Né? Eu acho que até quem é criador deve reconhecer essas duas grandes ameaças ao mercado. Né? Uma, que é o fato de terem muitos animais abandonados. Claro, a presença de animais abandonados acaba criando uma pressão social de falar, espera aí, enquanto temos animais abandonados, vamos comprar? Isso é um fator. E do outro lado são os canis clandestinos, que fazem um trabalho muito ruim e que acabam gerando violência. Se não existisse nem uma coisa nem a outra,
talvez essa CPI, certamente essa CPI não existiria, porque não existiria nenhum tipo de, vamos dizer assim, pressão social em cima disso, né? Então, dentro dessa lógica, o que eu sempre defendi, particularmente eu continuo defendendo, que é uma campanha não compre, adote, mas dando a liberdade para as pessoas fazerem as suas escolhas. É a minha escolha, como o delegado Bruno colocou. Isso não quer dizer que a minha posição seja por uma proibição, né? Esse é o ponto. Alguma pergunta mais? Ou então passar as suas... Não, vamos lá. Não, pergunta não. Mas eu queria fazer só uma colocação aqui. Eu achei importante a fala da deputada, né, da deputada Mônica, e dizer o seguinte, eu acho que aqui, o que eu entendi do espírito de cada deputado, da opinião e de cada colocação é: todos nós somos contrários a maus tratos. Todos nós somos contrários a abandono, todos nós somos contrários a canis clandestinos, a tráfico de animais, mas o que a gente não pode é cometer, e o senhor fez uma fala que acho que foi bastante assertiva, presidente, de que se não houvesse tantos animais abandonados, talvez não se levantaria a questão da venda do animal e talvez não se levantaria essa questão. Essa CPI talvez nem existiria. Né? Mas eu sempre fui de uma opinião de que não se faz justiça cometendo injustiça. Então, aqueles que trabalham, que produzem, né, que na cadeia de venda, que ali criam animais e de forma regular e de forma... dentro do bem-estar, dentro daquilo que se é adequado, nós não podemos penalizar essas pessoas. Então, eu realmente me senti, quando eu vim para cá, muito conversei com o Bruno Lima, muito conversei com o senhor também, presidente, porque não era uma causa que eu tinha conhecimento, e às vezes muitas das minhas perguntas deixaram tanto o pessoal que cria animais e o pessoal que são protetores, falam assim, poxa, mas que pergunta é essa? Né? Onde de que lado você está, né? Está. Mas é porque realmente eu não conhecia, não tinha conhecido. E hoje eu me aprofundei e conheci uma outra realidade. Até mesmo porque eu tenho um animal que é comprado e eu tenho um outro cachorro que é adotado. Né? Quem me conhece no meu dia a dia, lá tem. E o meu cachorro, ele luta ali, sabe o trabalho que o cachorro que eu tenho, ele me traz. Mas, assim, eu acho que é uma questão de uma escolha pessoal. Né? A gente também não pode tirar até do consumidor, e a gente tem que olhar a questão num todo de o quanto essa cadeia produz, quantos empregos nós estamos também dizendo, no momento que o Brasil passa por uma crise tremenda, o quão as nossas ações aqui vão impactar isso economicamente também. Né? E, enfim, eu acho que, para mim, eu saio dessa CPI uma outra pessoa, né? Conhecendo o mundo que eu nunca tive olhos para ele. Mas a minha fala final é essa. Eu acho que a gente não pode praticar justiça cometendo injustiça. Então, eu acho que parabéns a todos que aqui estiveram. Eu acho que existiram momentos de ânimos bem exaltados, né? Mas eu acho que é na mais alta temperatura que se forja o aço, e ali a gente sai com uma questão mais forte, e o que a gente precisa hoje unir é essas duas polarizações que tem, e para que se unam e conversem, porque o que eu senti dos dois lados, né, tanto do criador quanto dos protetores, nós queremos o bem-estar do animal. Então, vamos criar essa ponte e dialogar, e que a gente saia daqui com resultados que sejam resultados realmente para quem realmente nós criamos essa CPI, que são os animais. Perfeito. Passo a palavra agora para o senhor João, para que faça as suas considerações finais. Bom, vou ser breve. É um orgulho estar aqui, podendo contribuir com essa CPI e vendo pessoas com pensamentos tão diversos convergindo para algo que pode ser muito maior. E o que me vem agora é assim, como eu desejo que lá no Congresso Nacional o
o clima fosse esse, de entendimento. É o que o Brasil está precisando. E vamos pegar um denominador comum nessa história. Com isso, a gente só tende a crescer. Muito obrigado. Parabéns, Sr. João. Bom, obrigado. Enfim, até interrompi a sua fala aquela hora, justamente porque, na prática, todos nós não existiam dois lados, existia um lado só, que era o bem-estar animal. Quem, obviamente, estivesse contra isso, a CPI certamente está aqui para questionar, para cobrar, etc. Aliás, isso eu queria fazer um registro na fala da deputada Mônica, antes de falar aqui chama a nossa terceira oitiva, mas que, além do projeto de lei, nós recebemos inúmeras denúncias, um número enorme. Tivemos, inclusive, uma diligência, né, em que eu e o delegado Bruno Lima estivemos. Agora, além da diligência, essas inúmeras denúncias, elas seguirão também uma tramitação, acredito que estarão no relatório, irão para o Ministério Público, etc., que é uma outra produção desta CPI. Exatamente. Nós temos uma peça de investigação oriunda da Polícia Civil, onde eles apontam ali o serviço de inteligência da Polícia Civil, apontam uma série de criadores em situação irregular, em situação de maus tratos. Como a CPI não teve o tempo necessário para realizar essas diligências, nós vamos estar encaminhando para as autoridades competentes para que eles dê caminhamento, a Delegacia do Meio Ambiente da capital, a Delegacia do Meio Ambiente do DEMACRO também. Então, vai ter prosseguimento aí os reflexos e os resultados da CPI. Pela ordem. Com a palavra, acredito que primeiro a Adriana Vorgo, na sequência damas. Antes do senhor encerrar, eu queria fazer algumas considerações, assim que terminar as oitivas, se o senhor me permitir. Claro, ao término, após a PETS, é isso? Para a gente ouvir todo mundo. Tá bom. Deputado Márcio? Bom, eu faço parte de outras CPIs, né? E, assim, quando se fala e, como eu disse, eu estou aqui ainda aprendendo e aprendi bastante, mas eu estou aqui para cada vez mais entender e aprender e tentar evoluir, como o João, que acabou de sair, fez a fala dele. Na questão do... Eu estou na CPI, o delegado Bruno. Deputado, lá se tem da CPI do táxi aéreo. E lá tem uma questão que é a dificuldade que é regulamentar a questão do táxi aéreo. Então, às vezes, você tem uma aeronave zero, com poucas horas, ela é nova, comprada nova, e ela vai fazer um voo, e porque faz um voo cobrando, ela é irregular. E pior, né? Nós temos você tem uma empresa de táxi aéreo, e eu que tenho essa aeronave nova, acabada, recém-comprada, zero, e eu alugo ela para você fazer um voo para atender os seus clientes. Esse voo também é considerado irregular, clandestino, porque não é um voo... E, assim, eu queria saber, e aí é uma pergunta direta para você, se existe essa mesma dificuldade na legalização dos canis. Se nós temos uma legislação que ela é muito restrita, que ela é muito... difícil de cumprir as exigências para que um canil clandestino, muito embora ele não tenha a regulamentação, todos os documentos, ele esteja tratando o animal bem, esteja seguindo todas as regras, padrões. A legislação, como que funciona hoje isso? Na verdade, em princípio, né, nós escolhemos todo o material aqui da CPI e também estamos colhendo todo o conhecimento, né, tanto de uma parte protetor e de criador. O projeto ele não começou ainda, né? O que independe, né, de projeto, uma regulamentação, né, legislativa que tem uma consequência administrativa ou civil, é o crime. Mesmo você regulamentando, se um canil não tiver regulamentado de uma forma administrativa ou civil, ele vai estar cometendo um crime, entendeu? Então, o crime está na lei dos crimes ambientais e sempre vai estar caracterizado da mesma forma. Da mesma forma que eu tinha dito, né, e repito novamente, nós não começamos ainda. Nós temos material aqui para estudar e o doutor vai ter trabalho comigo aqui. A gente vai se debruçar aí dias e dias para tentar fazer de uma forma que também não limite ao extremo de uma rigidez que vai ser uma proibição disfarçada de regulamentação. Mas hoje nós já temos uma legislação que versa sobre isso.
Tem no município. Isso dentro do Estado ou nós temos legislações municipais? Municipal, então, cada município ele tem as suas particularidades. E a ideia é deixar de uma forma uniforme no Estado. Pernambuco é estadual e nós temos algumas esferas municipais, conforme até Santos, que teve a proibição agora. Tá bom? Legal. E só para lembrar, até dentro desse raciocínio, que nós fizemos um levantamento, né, enquanto CPI, nós temos 28, lógico, esse número é de 4 semanas atrás, talvez já tenha tido alguma atualização, espero que sim. 28 canis registrados no CRMV e 1.977 canis com KNAI, emitindo nota fiscal, etc. Essa disparidade mostra que a gente precisa efetivamente organizar as coisas, né, para que, enfim, dá para garantir que um canil que não está registrado no CRMV comete maus tratos? Não dá para afirmar isso. Certamente tem canis bons ou ruins, mas onde existe sombra, onde você não enxerga, onde não tem um órgão sério como o CRMV olhando e nem ninguém, é claro que a gente fica com o dever, enquanto CPI, de buscar clarear isso e garantir os bons tratos, a boa organização da coisa. Bom, vamos passar agora para a oitiva dos... Bom, vamos passar agora para a oitiva dos representantes das lojas Pets. É a Valéria Pires Correia e a Thalita Lozano. Se as senhoras puderem vir para cá, a gente viabiliza aqui uma cadeira. Só um instantinho. E eu precisei descer para CPI. Eu acho que o Júnior já foi embora. Mas passou o contato dele aí, tenta dar uma ligada para ele poder. Para ver se ele estiver aqui na Assembleia, você conversa com ele. Bom, então. Agora, passando então a palavra para Valéria Pires Correia, representando aqui a Lojas Pets, e conforme combinado inicialmente, então, a senhora tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e, na sequência, abriremos para perguntas, né? Claro que, mais uma vez, é difícil controlar o tempo das perguntas, mas tentaremos focar aí em algo em torno de mais 10 minutos. Fique à vontade. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Como disse o João, é uma honra a gente estar aqui, representando aí o varejo. Faço meus cumprimentos ao deputado Bruno e aos demais deputados. Eu sou diretora técnica da Rede Pets, estou lá há 15 anos. Né? A empresa tem 17 anos, eu praticamente pus os primeiros tijolos lá junto com o nosso CEO. E um pouquinho diferente aí da rede anterior, que conversou aqui com vocês, nós sempre vendemos filhotes. Né, e vendemos outros animais, e filhote sempre foi uma bandeira muito forte nossa, e eu vou poder explicar para vocês porque é ótima essa oportunidade para poder falar sobre isso. Eu acho que o trabalho que a gente sempre fez na rede foi muito fazendo a parte que talvez o governo, que alguns aqui falaram hoje sobre isso, que o governo deveria fazer. A gente infelizmente a deputada Mônica foi embora, porque eu gostaria de explicar como é que a gente fazia, né? A gente tem uma equipe técnica de veterinários e biólogos que visitava os canis. Nós tínhamos os nossos critérios técnicos. Eu sou veterinária formada há 28 anos, então, desde que eu entrei na empresa, para mim era muito séria essa parte de animal. Eu sou apaixonada, como vocês podem imaginar, por animais sem raça, com raça. Isso, para mim, indifere. E a gente sempre foi muito rigoroso, né, em cima disso. E por que a gente vendia, que é um questionamento que sempre houve em cima da Pets, porque era uma grande diferença aí de outros pet shops grandes do varejo que não vendiam.
A nossa filosofia sempre foi, desde que foi fundada a empresa, observar o mercado e ver algum diferencial, né? E a gente viu claramente como era a venda dos animais em pet shops menores ou na rua, né? Até hoje, infelizmente, acontece bastante, inclusive, depois que a gente parou de vender os nossos filhotes, acontece no estacionamento das nossas lojas, tá? Que é bem grave. E a gente sempre está policiando, mas a gente não tem poder de polícia, né? A gente só pode pedir para a pessoa sair ali do estacionamento. Então, acho que fica muito claro que existem leis. Existe a lei do trípode, que regulamenta aqui no município de São Paulo, que é a lei que a gente seguia muito, essa lei, porque ela é bem feita, tem, claro, coisas para aprimorar, mas todos os nossos animais saíam microchipados, esterilizados, castrados, né, legalmente castrados, controlados desde a entrada lá do canil, desde a visita até chegar em nossas lojas. Esse era um processo extremamente rigoroso e que a gente fazia aquilo que eu falei no começo, o papel que talvez o governo, né, com certeza, né, talvez o governo deveria fazer. Como não existia essa regulamentação, a gente foi fazendo para poder vender realmente o animal dentro do bem-estar animal, que é uma coisa que é o pilar principal da empresa hoje. Hoje não, desde que foi fundada. Só para ter uma ideia, assim, que eu acho que a gente fala pouco aqui na CPI, eu assisti algumas outras, a doutora Thalita, que está comigo também, a gente veio numa das que estava mais quente aqui o clima, até fiquei muito feliz hoje, que está mais tranquilo, e fiquei muito feliz do que eu ouvi aqui hoje, né? Porque, desculpa, deputado, diferente do que o senhor falou para a Mônica, eu tinha clareza que a CPI era para proibição. Tá? E, assim, foi, inclusive, no dia, as duas promotoras falaram a opinião pessoal delas, e a deputada Mônica também falou a opinião pessoal, claro, é pessoal, mas foi falado sobre proibição, e a mídia fica falando sobre isso o tempo todo, né? Fico feliz em saber que a gente está por um outro caminho, que é a regulamentação, porque eu acho que é isso que tem que acontecer. A regulamentação é o caminho certo, é o correto. Não tenho dúvida nenhuma. Hoje, por exemplo, para a gente ter um pet shop regular e vender animais, eu até trouxe escrito, porque é muita licença, né? A gente precisa da certificação do CRMV, que é um órgão fiscalizador do médico veterinário, que aí a gente tem que ter o RT responsável pela loja, a licença do IBAMA, se eu quiser vender um animal silvestre, dentro da lei, a licença da Cefal, que é estadual, a licença do Ecoave, que eu acho que poucos têm, que é a licença para vender peixes, a licença de MAPA para vender produtos veterinários, que não tem a ver com a CPI aqui, e a vigilância sanitária, entre outros, né? Estou falando só mais relacionado à venda de animais. Então, para se estabelecer, abrir um pet shop no nosso país, tem várias licenças, tem várias leis que a gente tem que cumprir. Só que não tem fiscalização. Ou melhor, eu diria que não é que não tem fiscalização das grandes redes. Né? A gente recebe, tenho certeza que a Cobase também recebe o tempo todo lá um fiscal olhando os nossos estabelecimentos, mas eu acho que, no momento, a gente não está conseguindo fazer isso de uma forma mais ampla aqui no nosso país, e é isso que está faltando. Eu acho que, com certeza, proibição seria o caminho errado. Eu sei que não é o papel aqui da CPI, mas eu quero deixar a minha opinião, não só pessoal, né, como veterinária, como a minha profissão. Um pouco diferente, eu acho, que do pensamento da deputada. Eu acho que o ser humano precisa muito da presença de um animal, não é pouco. Senão os psicólogos vão começar a ganhar muito mais dinheiro, né? Porque realmente eles precisam desse acompanhamento, tem indicações, tem crianças autistas, tem vários vídeos na internet mostrando a importância de um animal na vida de um ser humano. Eu trabalho, como eu disse, há 28 anos com isso, tenho histórias lindas sobre pessoas que mudaram, que deixaram muitas vezes de pensar em coisas piores, né, por causa de um animal que estava ao lado dela. Então, não tenho dúvida que a gente precisa regulamentar esse setor, fiscalizar, que é mais importante, porque lei já existe, né, só que não existe a fiscalização, e estar ao lado do governo. A gente, como empresa, eu até me coloco à disposição, deputado Bruno, de participar na regulamentação, porque, como a gente fez isso durante 16 anos, a gente tem muito conteúdo sobre isso, né? Tem vários conteúdos sobre como deve ser o estabelecimento, onde que o animal tem que ficar, o que é bem-estar animal. Se eu perguntar aqui na sala,
todo mundo aqui é em prol do animal, né? Mas se eu perguntar o que é bem-estar animal, a gente vai ouvir um pouco de tudo, né? Mas fundamentalmente são 5 fatores que fazem o bem-estar animal, que com certeza o deputado Bruno, que está aqui, deve conhecê-los bem, e que a gente precisa fazer com que isso aconteça dentro das lojas, dos estabelecimentos e do canil que vende esses animais. A nossa empresa visitou vários canis, e dentro dos nossos critérios, alguns passaram. E eu não tenho dúvida que vai surgir aqui a pergunta, né, porque a Pets apareceu na mídia bastante. Então, por que vocês pararam de vender animais? Né, essa pergunta vai surgir. Então, eu já vou responder para a gente se adiantar um pouquinho aqui. Se eu não estiver estourando o meu tempo, deputado. Não? Dá? Tem ainda mais 3 minutos. Então, dá para responder. Apesar que essa saga é bem maior que 3 minutos, mas eu vou já dar um resumo da história. Diferente do que muitos acham, a gente não parou de vender animais por causa dos ativistas. Tá? Isso é um fake news, isso não é verdade. Aconteceu realmente um problema num canil que a gente visitava, tá? Tinha sido visitado 3 meses antes, desculpa, 1 mês antes do que aconteceu. Aconteceu em fevereiro, dezembro a gente tinha estado lá. E a gente, assim como o CRMV, tá? Que fique claro, o CRMV também esteve lá com o fiscal e também não viu nada errado, porque o que nos foi apresentado estava certo. O problema é que provavelmente tinha uma área que a gente não foi, até na época a gente pediu para poder conhecer essa área, mas não foi permitido. Deveria ter uma área que a gente não visitava num terreno ao lado, se é que aconteceu. Eu realmente não consegui saber na época, porque a gente perguntava para os ativistas e a gente sempre foi bloqueado em saber mais detalhes. Em função do que aconteceu na mídia, e muito mais em função do que dentro da empresa já estava se falando no grupo de diretoria, nós temos um fundo americano por trás, como todos sabem, a gente falava muito já a longo prazo, não a curtíssimo, como aconteceu, em realmente parar de vender animais. Mas não por causa de ser contra. A Pets não é contra. De vez em quando sai por aí o fake news de que a Pets é contra vender animais, né? Isso é bobagem, gente. Isso não é real. Nós somos a favor de vender animais, dentro da regulamentação. Então, por que a gente parou? Porque, em dado momento, a gente começou a perceber que o cão e o gato, diferente dos outros animais, são vistos hoje pelas pessoas como humano. Houve uma humanização muito grande, né? Então, quando a gente começou a observar os nossos clientes se incomodarem de olharem no recinto, na vitrine, um filhotinho, e falar, ai, que judiação. A gente começou a ouvir muitos dos clientes, ninguém falava isso para os peixes, ninguém falava isso para as aves, ninguém falava isso para os roedores. Era muito focado no cão e gato, que é o animal que está mais próximo do ser humano. Em função disso, em função da humanização, a gente observou que, com tudo o que estava acontecendo na mídia também, a gente teria que dar uma resposta rápida aos nossos clientes, né, e não aos ativistas. E a resposta foi dada, a gente parou de vender os animais, e fizemos um projeto lindo, né, em função disso, porque a gente acredita na presença do animal na vida das pessoas, que é o projeto Adote Pets, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Todos os nossos recintos hoje, eles têm animais para doação. A gente trabalha com mais de 100 ONGs hoje, né, que nós temos 96 lojas, então a gente tem 100 ONGs trabalhando conosco, que também a gente vai atrás e regulamenta. E também a gente tem várias ONGs que a gente reprova dentro dos nossos critérios, né? Aqueles que se mascaram como protetores de animais, e na hora que você vai lá dentro da casa deles, primeiro que muitos nem deixam a gente conhecer, e alguns a gente vai lá dentro da casa deles e a gente vê maus tratos ali, e maus tratos bem piores do que eu já vi dentro de canil, porque canil a gente tem uma fonte econômica que pode nos ajudar, né? E as pessoas precisam ser, muitas vezes, o quê? Informadas de como. Quantas vezes a gente sentou com o criador e falamos, olha, melhor você criar assim, 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 assim. O criador, nossa, eu não sabia nada disso. Que legal! E modificava toda a criação deles. Tá? Então, assim, o nosso papel era de realmente ajudar os criadores a ficarem mais dentro do que a gente acredita como critério, né? Que seria o papel aí do governo, que não acontece. E só para encerrar, para não ir um pouco além aí do horário, para nós não importa, para mim pessoalmente também, se o animal é adotado ou se ele é comprado. O que importa para um médico veterinário, acho que eu posso falar aqui provavelmente pela classe, ou por uma boa maioria da classe, é que esse animal seja bem tratado, que ele esteja dentro do bem-estar animal, independente se ele foi comprado ou se ele foi adotado.
Obrigada. Obrigado. Passando agora para perguntas. Algum comentário? Só para falar para o pessoal da PETS e da Cubase, parar de ser tão fofo, porque a gente entra lá e sai... Ah, que bom, feliz. Isso é muito bom. E para dizer também, pela ordem, senhor presidente, para dizer também, eu faço sempre a mesma pergunta, mas minha pergunta a senhora já esvaziou, dizendo que... É para o melhor, né? Sou a favor. Minha pergunta seria exatamente essa. Sou a favor, como médica veterinária e como empresa também, representando a empresa, a gente é a favor da venda dos animais, com regulamentação e fiscalização. Bacana. Tá? Só fazendo um comentário, né, do que a senhora colocou. De fato, nós tivemos convidados aqui, né, a doutora Vânia e a doutora Thelma. Elas expressaram, eu me lembro bem da fala, elas expressaram que elas são pessoalmente contrárias, aliás, a favor da proibição. Porém, como promotor e procuradora, né, respectivamente, favoráveis à regulamentação, né? Então, é dentro dessa lógica que a gente está buscando criar um consenso, né? Qual que vai ser a nossa vitória aqui na minha compreensão? É se, com aquilo que a CPI puder produzir, né, a gente conseguir evitar maus tratos. Infelizmente, zerar nunca vai acontecer, né? Como em todas as atividades, né, acaba acontecendo, né? Mas a gente tem que criar leis para minimizar ao extremo, né? E se isso acontecer, conseguimos melhorar, né? Do contrário, tudo estaria perdido. Eu queria passar para considerações finais, então. Eu acho que, vindo ao encontro do que o deputado está falando, eu sei que é um árduo trabalho aqui da casa, né? Por isso que, até se nós pudermos ajudar em alguma coisa, ficamos à disposição, porque não vai ser fácil. Talvez a gente tenha que entrar primeiro com uma lei mais rigorosa do que existe hoje, porque hoje a lei ela é boa, mas ela não é muito clara, né, as leis que existem. Eu acho que tem que ter um aparato muito, muito forte de um técnico, de um médico veterinário, ajudando na construção, porque... Tudo bem, estou defendendo minha classe, mas eu acredito que ninguém mais do que um médico veterinário possa dar quais são as diretrizes de um bem-estar animal. Tem um monte de médico veterinário trabalhando em ONG. Até a doutora Rosângela, que aqui esteve, da Associação World Animal, não me lembro o nome direitinho, que esteve aqui, ela é uma pessoa sensacional que pode ajudar bastante na construção dessas diretrizes. E que a gente não... assim, a gente tem que achar algum mecanismo dentro do governo, porque por que o governo não fiscaliza, já que existe a lei? Por falta financeira, deve ser isso. Eu acredito, não sou especialista como os senhores aqui em leis e deputados, mas, com certeza, é uma parte financeira. Talvez, se a gente fizer algum mecanismo nesse sentido, e eu não sei se todo mundo sabe aqui que o imposto de venda de um animal é 27,5%, é o maior imposto que existe aí, né? Então, esse dinheiro que a gente, se vendesse legalmente, todo mundo com nota fiscal, fosse usado para fiscalização, né? Que esse imposto que a gente paga realmente fosse usado para fiscalizar esses animais. E aí a gente estaria, provavelmente, no mundo ideal aí de poder vender como outros países fazem, e, com certeza, maus tratos, infelizmente, sempre vão existir. Para registrar aqui uma situação também. Bom, primeiro, agradecer a participação das senhoras. Obrigado. Bom, e registrar, antes de passar para a deputada Adriana Borgo, né, que solicitou a palavra ao final das oitivas, eu queria registrar aqui que os representantes do portal de vendas OLX, portal de vendas Mercado Livre e Zip Anúncios, não tem nenhum representante aqui, correto? Só para confirmar, né, nossa assessoria já tinha feito esse levantamento. Nenhum deles esteve presente. E o que eu queria registrar, a gente tem aqui inúmeras denúncias, eu acho que é onde mais a gente recebe denúncia, né, Bruno? Em vendas nesses portais, né? E que muitas vezes, como controlar se é um canil sério, se é um fundo de quintal, se é um fundo de quintal humanizado, se é um fundo de quintal... enfim, carniceiro, me perdoe, mas, enfim, isso existe, né? Como separar esse joio do trigo, né? É difícil, e é lamentável que nenhum deles compareceu. Nós teríamos aí muitos questionamentos a fazer e teremos outros meios para fazê-lo, porque, enfim, aqui mesmo é só um exemplo de uma denúncia,
dezenas de outras, né? Agora eu passo para a deputada Adriana Borgo. Obrigada, presidente. Na verdade, eu vou falar de alguns assuntos, mas o primeiro que eu vou me dirigir a essa CPI está fugindo um pouco do tema de vendas, mas é um apelo. Nas redes sociais, eu peço aqui, de todo o meu coração, que os senhores que têm contato com a Luísa Mel, para que faça chegar esse meu pedido em nome de muitas pessoas que estão comovidas nas redes e, principalmente, em nome de um menininho de 13 anos. Houve uma, eu não sei como é que a gente chama, mas uma abordagem, uma batida em um canil. Alguns cachorros foram apreendidos e existe, né, um cachorro, que é um galgo russo, uma raça bastante exótica, que pertence a um menino que tem autismo e transtornos psicológicos na casa, estava na casa. E essa ONG que foi abordar e retirar os cachorros de lá, tirou esse cachorro dessa criança. Essa criança está com febre, está com problemas de crises de distúrbio, porque o cachorro foi criado com ele, né? E o laudo que foi dito que ele estava com maus tratos, porque ele é um cachorro muito magro, a raça dele já é uma raça magra, foi feito 4 dias depois, os veterinários que acompanhavam o canil disseram que o cachorro estava em ordem, né? Então, assim, é um apelo que, se ela tiver de posse desse cachorro, eu não digo dos outros, mas esse cachorro em especial, que seja devolvido para a criança, porque nós temos que ser, antes de tudo, humanos. E talvez, se realmente ele precisar de algum cuidado médico, a gente dispõe aqui, disponibiliza todo o cuidado que ele precisar através dos veterinários para que o cachorro seja acompanhado, mas que devolva esse cachorro para a criança. Então, se vocês estiverem em contato com a Luísa Mel, para vocês fazerem isso. Eu fui num canil, deputado, eu gostaria de passar um videozinho num canil que eu visitei na segunda-feira. Olá, gente, por aqui, deputada Adriana Borgo, e hoje eu estou aqui num canil muito, muito, muito maravilhoso, eu estou encantada. Aqui a gente tem, ó, os Beagles, temos Schnauzer, temos Weimaraner, temos Toda Pomerânia, temos muitos cachorros aqui muito bem cuidados. A gente viu as coisas que a gente vai postar as fotos também. Todo mundo gordo, saudável, bem cuidado, vermifugado, vacinado, chipado. Então, gente, a gente não pode ser radical. Não é porque alguns canis são ruins, como muitas ONGs também são ruins, que todas são. Nós temos, sim, que achar o meio termo para que a CPI da venda de animais ela seja justa na hora de legislar sobre os criadores e também sobre as ONGs. E digo mais, ONG que cobra taxa está vendendo tanto quanto o canil. Então nós temos que prestar atenção para não sermos injustos, porque, olha, eu estou encantada com o número de cachorros que eu vi aqui, de cães maravilhosamente bem cuidados, e não tem como não se apaixonar. Então, parabéns a todos os bons criadores, as boas ONGs, e eu quero dizer novamente, há um meio termo, não podemos radicalizar. Gente, aqui é a área de soltura, na verdade são 1000 metros que são divididos por raças, então aqui eles passeiam, brincam e são revezados por turminha. É uma delícia ver eles brincando aqui, cachorros super bem tratados. Gente, a gente não pode generalizar. Olha lá do outro lado, lá, ó, molecada toda fazendo uma festa aqui. Já nós vamos soltos, com água fresquinha, muita alegria, muito amor, cachorrada linda de se ver. Se a gente passa o dia aqui e não vê, porque isso aqui é saúde, isso aqui é vida, isso aqui é alegria. Isso aqui, gente, é criador de responsabilidade. Isso aqui é amor às raças. E a gente tem o direito de ter o cãozinho que a gente quer, que a gente gostaria de comprar. Fica aí meu agradecimento ao canil e a todos os outros bons canis que abrem suas portas para que a gente possa visitar. E também estou à disposição às ONGs boas. Se quiserem me convidar para ir, vai ser uma honra também. Fiquem com Deus, não se esqueçam, a luta muda a lei. Não deu para resistir, né? E aí acabou vindo a Chloe, mas o nome dela é Foguetinha. E nós compramos. Bom, quando a gente tem um filho... Deixa eu brincar com ela. Deputado, brincar. Nós recebemos um formulário amarelinho para a gente registrar aquele filho que é nosso, é um ser humano. Então, queria só deixar aqui registrado como é importante a gente valorizar os bons canis. Olha, gente, certificado de pedigree, já saí com ele, tá? Todas as vacinas da Foguetinha em dia,
toda vermifugada, bonitinha. Saí com o certificado de chipagem dela, já registrado no meu nome. Saí com um contrato de compra e venda do bicho, tá? Saí com um comprovante do meu cartão, que eu paguei em algumas vezes, o cachorro, e uma nota fiscal. Então, nós não podemos generalizar que todos os criadores são ruins. Tem muita gente boa. E também dizer que esse canil, especificamente, não faz parte do CRMV. Mas, sinceramente, foi um dos melhores lugares que eu já visitei. Então, essa obrigatoriedade, nós temos que rever qual é a competência de cada um. Então, eu acho que, eu volto a dizer, um meio termo, tanto para boas ONGs e também para os bons criadores. O último assunto que eu queria dizer é referente ao item 2 aqui da nossa ciência da pauta. No dia... Agora, em setembro, deixa eu ver que dia exatamente que aconteceu. No dia 6, pela manhã, o senhor e o delegado Bruno, o deputado Bruno, estiveram também num canil clandestino, né, retirando animais. E os senhores chamaram a perícia, e esses animais foram retirados de lá, foram levados, e a gente não sabe a origem, se foram doados, o que aconteceu. E aí nós tivemos, hoje, pela manhã, o acesso ao laudo pericial, onde foi constatado por vários peritos que não havia nenhuma irregularidade, inclusive com fotos, dizendo que estava tudo certinho, tudo bonitinho. Então, eu não sou advogada, mas assim, eu queria, sinceramente, que os senhores revistem esse posicionamento, e vou entregar em mãos para o senhor, para que esses animais fossem devolvidos ao dono, porque não houve constatação aqui. E, mesmo que tivessem maltratados ou com algum tipo de doença, eles teriam que ficar em quarentena, né? E os proprietários estão desesperados para requerer os animais de novo, porque alguns eram de estimação mesmo, pessoais. Então, fazer esse pedido para que vocês analisem esse caso com carinho. Ok, deputada, obrigado. Bom, vamos lá. Foram 3 itens, né, que a senhora falou. Primeiro item, Luísa, Mel. Segundo, visita ao canil. E o terceiro, São Bernardo do Campo. São Bernardo. Vamos lá. Com relação a Luísa, eu não sei se a informação que a senhora registrou aqui pode ser encaminhada oficialmente pela CPI ou tem que ser de outra maneira, mas pedido, podemos, né, sim, podemos lado humano, né? fazê-lo, enfim, os meios adequados para que se chegue, né? Com relação à visita, o que eu gostaria de pedir para a senhora, né, claro que acredito que esses registros de imagem e tal já fazem parte da CPI, mas se pudesse que a gente colocasse no relatório final, né, inclusive com as documentações que a senhora colheu, até porque daí podem surgir ideias para o projeto de lei, né, para que a gente possa cobrar coisas que eventualmente até o próprio CRMV não está cobrando e entender por que tem aqueles que não estão, os que estão. Há uma grande discussão em relação a isso. Como eu até havia dito anteriormente, se nós temos 28, né, que estão registrados em 1977, nos que não estão registrados, a gente tem ignorância. Nós, sociedade, ignoramos, né? A ignorância faz com que a gente não consiga separar o joio do trigo, né? O que como a senhora está relatando aqui, bom, daquilo que é ruim. E além dos 1977, existem os clandestinos, como esse que foi colocado aqui em São Bernardo do Campo, né, numa condição que, na minha concepção, é deplorável, né? Agora, o que foi colocado aqui, eu registrei aqui no início, é que todas as informações, o pedido foi encaminhado para a Procuradoria da Casa, e aquilo que estiver dentro da norma, aquilo que a norma determinar, será feito, né? Quem acompanhou a diligência, tinha uma médica veterinária ali, né? O laudo ele foi feito, existe um laudo da médica veterinária atestando sobre a questão do bem-estar animal. Existe um laudo, né, pericial feito por um cidadão que é engenheiro, né, que ele analisa a questão física. Tanto a questão física quanto a questão, vamos dizer, biológica são importantes, né? A questão física estar pericialmente adequada, eu não vou entrar no mérito, até porque eu não sou juiz, né?
é uma questão que foi colocada aí. Existe a questão biológica, que é uma outra questão. Está à disposição da Procuradoria da Casa e certamente é uma questão judicial. Nós não somos, enquanto CPI, fiéis depositários, né? Então isso é uma decisão que, qual for tomada, a CPI ela respeita, seja de manter, seja de não manter. Não é uma decisão nossa, e sim do Poder Judiciário, e eu entendo que o Poder Judiciário tem elementos para analisar e tomar a sua decisão e terá o nosso respeito. Mas, presidente, se esses cachorros já foram doados, como é que... É muito rápido as doações, né? Não poderiam ser doados até que se verificasse nos órgãos competentes de justiça. Não, vou registrar novamente. Existe uma fiel depositária, ela é a responsável legal pelos animais e ela responde à justiça. Se a justiça determinar que ela devolva, ela que tem que devolver. Se a justiça determinar que não devolva, ela que não devolva. É uma questão dela com o Poder Judiciário. A CPI fez o acompanhamento, esteve lá e tudo está registrado, inclusive para que a Procuradoria da Casa possa acompanhar. Mas é essa a questão, entendeu? Tá. Não é uma decisão nossa. Tá. Só fazendo um pedido, reiterando, o artigo 34 do Regimento, parágrafo 3, diz que todos os deputados da CPI deverão acompanhar as diligências. Aqui foi acordado que, num caso de emergência, não precisaria, mas que nós temos um grupo de WhatsApp onde são comunicadas as ações para que quem quiser possa participar. Eu e o deputado Márcio gostaríamos muito de estar presentes nas próximas. Chamem a gente para a gente participar também, até mesmo para um aprendizado. Perfeito. Bom, nesta foi registrado também, dentro da urgência da situação, foi registrado exatamente no grupo de WhatsApp, conforme um requerimento, né? Já tinha um requerimento aqui na casa para que o procedimento fosse esse, e seguimos o procedimento da maneira com que havia sido estipulado no requerimento, aprovado por unanimidade aqui nesta CPI. Sem dúvida alguma, eventuais diligências que ocorrerem seguirão o procedimento aqui acordado. E se for de interesse de alguém ou de todos alterar este procedimento, os senhores podem propor um requerimento de alteração que será, logicamente, votado aqui, aprovado ou não, né? Mas o procedimento ele foi devidamente consensuado. Não sei se existe essa palavra. Só não deixa de convidar a gente. Com certeza. Assim como fizemos naquela ocasião, faremos sempre. Tá. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Márcio Nakashima. Duas questões. Bom, primeiro, queria parabenizar a deputada por ter ido até lá, ter colhido esse material, e aqui reforçar, né, esse apelo dessa criança que, poxa, como eu falei, hoje eu tenho o meu animalzinho lá e esses dias ele fugiu, fizemos um cartaz lá desaparecido, até encontrá-lo. Foi questão de uns 40 minutos que ele... Eu não sei o que acontece com ele, mas ele pulou de um muro mais alto do que essa TV. E ele fugiu, e, enfim. Eu sei, por 40 minutos, quanto fiquei angustiado lá para poder encontrá-lo. Imagino uma criança que tem problemas de saúde, né? E uma outra questão, senhor presidente, queria até verificar aí, porque... O deputado Zé Américo saiu, o deputado Bruno Lima também se ausentou, a deputada Mônica. Se os atos dessa reunião, dessa sessão, vão ser validados, porque acho que o quórum caiu, né? Como é que... Para efeito de deliberação, né? Então, nenhuma deliberação poderia ser feita após a queda. Até a queda, ok. Porém, deixa eu até... Bom, o quórum ele conta a partir da abertura, mas ainda que caísse... Ok, vamos lá. Temos duas orientações jurídicas aqui. Eu vou respeitar a pessoa que está aqui à casa há mais tempo. O quórum caiu, certo? O quórum caiu, isso foi no meio da reunião. Se tivéssemos alguma deliberação posterior, ela estaria, sem dúvida alguma, prejudicada. Porém, a reunião inteira não teve nenhuma deliberação. Então, para efeito prático, não tem nenhuma questão. Poderia, sim, por exemplo, a fala da Adriana Borgo, ela foi feita após a queda do quórum. Enfim, o que nós entendemos que poderíamos não colocar, mas eu acho muito salutar, e se tiver acordo de todos, colocar as falas da Adriana Borgo, colocar as falas do senhor, colocar as minhas. Exatamente, até porque nós estamos falando aqui, sim, né? Creio eu que deve estar sendo transmitido pelas multiplataformas da TV Alesp, e de repente tudo isso não se tem
não se produza valor jurídico posterior, não se produza os efeitos dessa comissão. E até gostaria que aí, se for de acordo com o senhor e o consenso aqui da deputada, que somos só nós três que estamos aqui na CPI, se pode todo esse posterior queda do quórum ser considerado válido para efeito dessa reunião. Tudo permaneceu gravado e caberá ao nosso relator, delegado Bruno Lima, incluir ou não, e o nosso pedido é para que inclua. E tivemos uma outra reunião que ela foi feita inteiramente sem o quórum, né, uma oitiva, né, e houve naquele momento a ocasião de que poderia ser registrado. Eu não vejo nenhum problema nisso. Até a gente comentou aqui da importância de colocar a visita, aí até pedir, quando for passar essas informações, o nome do canil, todos os dados certinho, seria importante que fique registrado. O registro físico, né, a gravação, ela não parou, ou seja, está tudo devidamente registrado para fins de que o deputado possa colocar no seu relatório. Deputado, presidente, só para terminar minha fala, só queria fazer um comentário sobre o CRMV, sobre as atribuições dele, né? Quando a gente fala que eles têm que ser o canil, a gente obriga o canil a ser registrado nele. Existe a lei 5517, que é uma lei federal, que ela engloba e especifica o que é que o CRMV fiscaliza, e os criadores não estão inclusos. Isso custa para o criador cerca de R$ 1.800 ano. Né? Então, assim, o veterinário que presta, ele está inscrito no CRMV, senão ele não tem mas o canil não. Então, assim, só para a gente rever, pensar, deixar como sugestão, para que na hora de fazer o projeto, a gente reveja isso. Porque talvez a burocracia dos canis, hoje exigida, quando a nossa amiga da PETS falou do que é exigido para se ter uma empresa, é a mesma coisa em proporções menores, pedido e solicitado para os pequenos criadores terem. Então, isso custa, e às vezes ele não tem nem acesso a esse tipo de documentação, são pessoas simples. Então, se nós simplificarmos, sem deixar de ter o rigor da lei, mas que a gente consiga colocar um conjunto de regulamentação que todo mundo possa estar cadastrado e, assim, possibilitar a nossa fiscalização e a fiscalização dos órgãos, eu acho que seria importante. E, assim, rever essa questão dos canis terem que estar subordinados ao CMRV. Eu não consegui encontrar na lei algo onde especifique que os canis são subordinados. Tá bom? Só para constar. Perfeito. Eu entendo que a lei que nós faremos, ela pode e deve, inclusive, colocar a luz nessa questão, né? Se deve, se não deve, de que forma, e ok, se de repente a gente explicita, e lógico, se isso estiver dentro das nossas atribuições. Suponha que a gente possa, nas nossas atribuições, afirmar que não é necessário estar ligado ao CRMV. É uma hipótese, né? Dentro dessa hipótese, a gente vai, claro, se a gente tiver essa possibilidade, de deixar claro, né? Ou, evidentemente, o oposto. E, ao mesmo tempo, dentro das normas do CRMV, pelo que a gente andou estudando, tem coisas boas que podem, eventualmente, vir para a lei, né, sem que haja necessidade de estar no CRMV. Exatamente. Isso vai ser o acordo da gente aqui, né? Aquilo que a gente entender como mais prático. Voltando ao objetivo da CPI, minimizar maus tratos. Esse é o nosso objetivo. Dentro disso, vamos caminhar bem. Obrigada, presidente. Perfeito. Bom, então, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Obrigado pela presença de todos.